Abacuque, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura de forma responsiva desse capítulo. Uma oração feita pelo profeta Abacuque, é uma oração que, pelo menos o final dela, muitos cantaram e certamente ainda cantarão. A parte final vive aí nas caixinhas de promessas, né? Então, essa parte final é bem conhecida a nós, ok? Abacuque, capítulo 3, vamos ler de forma responsiva, ainda que assentados. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Esmigalham-se os montes. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Estamos diante de um belíssimo texto, como já disse, uma oração feita pelo profeta Abacuque, há muitos anos atrás, num tempo em que ele entrou numa crise profunda. É sabido que o reino do norte, o reino do sul era mais firme, mas o reino do norte, não houve um rei que buscasse o Senhor. E Abacuque está lidando com a volta, ou melhor dizendo, a vinda do povo assírio que tomaria todo o reino de Deus. E Deus faz uma comunicação para ele. Fala, olha, Abacuque, isso está acontecendo por causa do pecado de Israel. Era o fato de quebrar a lei, você pode se lembrar aí da lei moral, que nós chamamos 10 mandamentos.
tudo estava sendo quebrado. Havia adultério, havia prostituição, havia injustiça, tudo que você pensar de ruim. E Deus, cada vez que o tempo passava, ia sendo esquecido. Se você se lembrar, basicamente, o reino do norte, primeiro, Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, com a divisão com Roboão, fez os 2 bezerros de ouro. Depois Acabe introduziu o culto a Baal e o povo nunca se voltou para o Senhor. Os profetas que profetizaram ao reino do norte tiveram muita, mas muita dificuldade. E eu não entendo, tá? Não me perguntem como que um rei comprometido com Deus como Josafá foi se meter com a família de Acabe. E por conta disso, quase o reino do sul também se acaba, se não fosse uma intervenção de Deus que preservou um dos filhos dele ali. Então, a vida é uma tragédia, mas não por culpa dos outros. A vida é uma tragédia pela nossa própria culpa, pela nossa própria pecaminosidade, por aquilo de errado que nós fazemos. Então Israel seria punido pelos seus pecados. E Abacuque entrou numa crise profunda, porque ele falou assim, como que Deus, um Deus santo, justo, poderoso, que reina sobre tudo, pode usar um povo ímpio para corrigir o seu povo? E nós também temos esse tipo de crise, né? Porque a gente pensa, se fosse um povo mais santo, um povo mais dedicado, até não aceitaria, mas tudo bem, né? A gente vai dizer que até aceitaria. Agora, ser punido por ímpios, por um povo ruim, como os assírios, conhecido pela sua maldade, caçadores de cabeça, você vai se lembrar que o profeta Jonas, quando Deus falou para ele ir lá pregar para eles, falou, vou embora, estou sumindo, vou fugir de Deus, eu não quero nem saber disso. E de repente aqui, Abacuque está vivendo uma crise, como todos nós vivemos. Ele já fez uma primeira oração, ele perguntou para Deus, como que o senhor pode fazer isso? E Deus responde algumas coisas para ele. Eu gosto porque Deus fala assim para ele, Abacuque, faz o seguinte, meu querido, escreve o que eu estou dizendo de forma bem grande. Foi o primeiro outdoor da história. Até quem passar correndo precisa ler o que eu estou dizendo. Entendeu? E depois então, vem os 5 ais sobre os caldeus, mas primeiro, os assírios, que são os caldeus aqui, iriam punir a Israel pelo seu pecado. Eles seriam a vara de correção de Deus. Então, essa é uma oração de um homem que fez, ou esta é uma oração feita por um homem de Deus num tempo de crise profunda, que é os nossos dias, ou que são os nossos dias. Nós sempre nesse mundo estamos numa crise profunda. Nós não entendemos o agir de Deus, a sua manifestação, mas nós precisamos aprender com Abacuque, então, como nós devemos orar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre a oração de Abacuque, vou fazer uma afirmação teológica aqui, rapidamente. Eu quero meditar com vocês, porque eu não tenho muito a dizer, mas o texto bíblico tem, porque não é tão fácil para nós entender ou orar à medida que Deus nos conclama. Mas eu quero falar sobre os pedidos de oração que a igreja tem que fazer a fim de experimentar o poder de Deus. E vou dizer aqui, usando o texto, que tem 3 pedidos de oração que nós precisamos fazer como igreja a fim de experimentar o poder de Deus. Só que experimentar o poder de Deus não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o sucesso que nós tanto esperamos em uma série de coisas. É entender que Deus é soberano, controla todas as coisas e o script dele, que nós chamamos de decretos, ainda que seja um, é o que vai acontecer. Não é a minha vontade, muito menos a sua. Não é a minha percepção do mundo, mas é o querer dele, e ele quer então que eu aprenda a orar, e foi isso que ele ensinou o profeta Abacuque. Então, o primeiro pedido de oração que a igreja tem que fazer a fim de experimentar o poder de Deus é orar por avivamento. E é o que nós não sabemos fazer. Tá? Veja que ele diz assim no verso número 2, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Só nós não percebemos que nós estamos debaixo da ira de Deus. E não começou agora não, começou lá no Éden. O apóstolo Paulo já falou aos irmãos, lá há quase 2000 anos atrás, aos irmãos que estavam ali na igreja de Roma, que nós estamos, ou que os céus estão debaixo da ira de Deus. E nós só escapamos dessa ira pela graça do sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que nós chamamos de justificação pela fé. E que Deus disse que o mundo, a cada dia, ele pioraria um pouco mais. E que quanto mais o tempo passasse, ao invés dos homens e mulheres se voltar para Deus, eles se voltariam contra Deus. Eles se anulariam, transformando a criação em algo, ou objeto de culto, e deixariam Deus de lado. E aí ele fala que os homens e as mulheres se inflamaram mutuamente na sua sensualidade. Ele fala que os filhos são desobedientes. Ele fala de assassinato, fala de adultérios, de corrupção e uma série de coisas. Tudo aquilo que fere frontalmente a lei do Senhor, que nós chamamos de 10 mandamentos, que nunca caiu, que precisa ser cumprida. Os 4 primeiros mandamentos referentes ao nosso Deus e os outros 6, uma vez que nós tememos a Ele do nosso relacionamento de uns para com os outros. Mas por que ele fala isso? Ele fala assim, olha, eu tenho ouvido as declarações do Senhor e me sinto alarmado. Se um crente me disser assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia e olha, está tudo bem, vamos caminhar. Eu fico chocado. Quanto mais você ler as Escrituras, mais claramente você vê que nós, que vivemos nesse mundo, nos nossos dias, temos nos afastado ainda mais de Deus. E ingenuamente, nós achamos que estamos bem perto dele. Deveríamos revisar a nossa própria vida à luz das Escrituras e pensar nisso. Por isso ele fala assim, eu estou chocado, perplexo, boquiaberto, com tudo que o Senhor está falando e fazendo. Mas Senhor, e é aí que nós entramos. Aviva a tua obra, só um jeito. Eu fiquei pensando lá em casa, há muito tempo que eu penso sobre avivamento, que eu prefiro chamar de despertamento espiritual. Eu acho que eu encontrei a definição e eu vou usar essa definição para avivamento a partir de agora, ou despertamento espiritual. É sobrevida nesse mundo. Nós não somos aqui, a coisa que de dia para dia a tendência é só piorar, porque ninguém quer buscar a Deus, ninguém quer se arrepender. Nós que somos a igreja dele, somos resistentes à voz dele, imagine os que não são. Então é uma sobrevida, de tempo em tempo o Espírito Santo sopra numa cidade, num país, numa localidade, e aquela localidade lembra-se como deveria viver o Evangelho. E aí gente do mundo inteiro vai para lá para ver como é que é. Quer dizer, gente que tem dinheiro, né? Que a maioria de nós vamos só ouvir as histórias. Então, ao longo da história, há muitos avivamentos. Poderia gastar aqui muito tempo contando sobre avivamento, mas não vai fazer diferença. Penso eu que nós não vamos sentir nada. O que nós precisamos fazer é assim, Deus, aviva a minha vida. Se é avivar, é porque alguma coisa está morto. E talvez você nem percebe, você nem lembra de onde você caiu, como Jesus disse à igreja de Éfeso. Para nós avivar, e aqui ele não está preocupado se a igreja tem barulho ou não. Sabe, essa não é a diferença se a igreja tem barulho ou não. A maior prova de avivamento é quando você anda contrito diante de Deus. Se você me falar, pastor, eu tenho buscado a Deus através de oração, de jejum, eu tenho chorado, eu tenho clamado, eu me reconheço pecador, eu reconheço que eu habito no meio de um povo pecador, mas Deus há de ter misericórdia de nós, você está no caminho. Se não, irmãos. Se a gente ainda está orando que o nosso problema é o governo do fulano de tal, o nosso problema é geopolítico, porque há mudanças nisso e naquilo, nós não entendemos nada. O nosso maior problema é um problema vital para nós. É um problema de dependência. Nós não dependemos de Deus. E talvez nós nunca experimentamos aquele fogo que arde dentro do nosso coração, que parece que vai nos consumir e nos faz desejar a Deus. Mas todos nós que estamos aqui já experimentamos isso lá quando nós nos convertemos. Aí depois a gente vai apagando, a gente acha que é obrigação de Deus deixar o fogo aceso, nós mesmos vamos levando de qualquer jeito e o fogo vai se apagando. E daqui a pouco nós nos tornamos belos fariseus, que vêm por obrigação. Eu muitas vezes estou sentado ali, eu estou preocupado com o tempo. Claro que eu sou pastor, eu falo, não, eu não vou me preocupar com o tempo, nada. Mas eu estou preocupado com o tempo. Talvez você também esteja preocupado com o tempo, está preocupado com a liturgia.
né? Às vezes a gente como pastor esquece, pula uma coisa, volta outra. Sabe, a gente sai de casa e fala, não, se eu não for, vai que alguém fica me ligando aqui, me perguntando, ô fulano, você sumiu e tal. Uma igreja avivada é uma igreja que aprendeu a depender de Deus, independente do que acontece. Então guarda isso, tá? Vamos lá. Não adianta ler sobre avivamento se a gente não experimentar. Então nós temos que falar, Deus, nós queremos ver o fogo do Senhor incendiar a nossa vida. Eu quero ser consumido pelo Senhor, como servo que sou. E eu vou dedicar toda a minha vida. Isso, irmão, só acontece em épocas de avivamento. Nós não somos capazes de produzir isso. Segundo pedido de oração que a igreja tem que fazer a fim de experimentar o poder de Deus. Ela precisa orar pela glória de Deus. É o que nós menos oramos. Eu oro pela minha, não sei você, mas eu oro pela minha glória. Ó Deus, me abençoa minha vida, abençoa meu ministério. Meu? Minha? Abençoa minha família, abençoa meus filhos. Minha família? Meus filhos? Não está escrito na Bíblia que eu tenho alguma coisa. Depois você lê a sua Bíblia em casa e procura aí na Bíblia onde fala assim, teu Marcelo são seus filhos, teu Marcelo é a sua esposa, teu Marcelo é a sua igreja. Não, a Bíblia fala assim, teu Senhor é o reino. Teu Senhor são os filhos. E quanto mais inteligentes nós somos, mais rápido nós consagramos os nossos filhos e os colocamos nas mãos de Deus. Teu Senhor é a minha vida. Teu Senhor é tudo que eu tenho. Não, esse carro é meu. Cada um de nós tem mania por uma coisa. Eu tenho que pôr livros. Né? Não mexe nos meus livros. Não dobra as folhas dos meus livros. Não muda eles de lugar que eu não gosto. Como se alguma coisa fosse nossa. E a Bíblia está falando assim, nós vamos orar pela glória de Deus. Você já vai entender, mas eu já posso citar aqui. É um texto longo, porque do verso 3 a 16 é sobre isso que Abacuque está falando, sobre a glória de Deus. Mas me lembra muito a oração de Jesus quando ele falou, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é certeza que a vontade de Deus é feita, aqui na terra é uma crise profunda, até entre nós que somos seus filhos e filhas. Não é? Deus manda você orar, você fala, não, mas peraí, vou orar pelos meus inimigos? Vou orar pelos governantes? Não, sabe lá o que esse povo doido vai fazer? Eu quero orar para eles morrerem. Posso ou não posso? Não pode. Mas escondido aqui. De trás para frente, Abacuque diz assim, eu ouvi o que o Senhor tem a dizer e o meu íntimo se comoveu. O que ele está querendo dizer aqui, me deu dor de barriga. Sabe quando você ouve uma notícia má, te dá aquela vontade, que as suas entranhas se comovem? Não é o coração, não. É seu intestino, sua bile. Você fala, espera aí, gente, eu vou ali no banheiro, eu já volto. É disso que ele está falando. Então a notícia não era boa. E os assírios, quando vieram, qualquer livro de história você pode ler isso, arrasaram com o povo de Israel. Mas ele fala assim, eu devo esperar em silêncio. A figura de silêncio na Bíblia é o castigo de Deus. E quando Deus fala, lembra lá em Apocalipse que houve 30 minutos de silêncio no céu? Não adianta orar, porque eu vou punir. É o que ele já falou para Jeremias. Lembra que Jeremias faz uma terceira oração? Deus, livra o seu povo. Deus falou, para de orar. Ainda que Moisés, e Samuel estivesse aqui, eu não ouviria. O povo vai para o cativeiro. É aquele momento que nós nos calamos e vemos a correção de Deus. É sobre isso que ele está falando. Mas vejam que interessante, ele fala assim, Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o santo. Na verdade está querendo falar assim, Deus vem do Iraque, Deus vem da China, Deus vem de Bauru, Deus vem de onde Ele quiser, porque quem manda é Ele. Eu não posso dizer, Deus vai vir daqui, não, Deus vai vir dali. Ele vem de onde Ele quiser, porque Ele enche a terra, Ele enche todas as coisas, Ele é digno de todo louvor. A glória dEle está sendo manifesta. É Ele que reformula as nações. O pessoal aí que estuda geopolítica fica doido. Você deveria estudar geobíblia, para entender que Deus é que levanta e abaixa as nações. Não é o poderio A ou B, ou se eu tenho algumas armas nucleares que decide quem eu sou, se eu sou do G20, do G8, do G qualquer coisa.
Nós pertencemos a Deus. Estou lá preocupado com G20, com COP33, COP não sei o quê. Só para gastar dinheiro não preserva nada. A Bíblia está dizendo, você leu aí comigo, que Deus não está irado contra os montes, contra os rios, Ele está irado conosco. Mas Ele usa esses elementos. Olha que coisa. É como se eu pudesse ler aqui, fazendo uma adaptação. Adiante dele vai o mosquito da dengue. Vai. Não achem que o mosquito da dengue é só porque nós somos meio porquinhos, né? E não cuidamos do nosso quintal, jogamos isso. Não. É uma maneira de Deus nos lembrar que Ele está no controle de tudo. Um mosquitinho de nada. Diz que é só a fêmea que pica. E olha o estrago que tem feito no nosso país. Aí nós vamos falar, não, pastor, isso aí é por causa do mosquito. Se a gente... Olha, eu já vi, às vezes eu fico vendo na televisão e eu acho uma maravilha, né? Aí fala assim, não, agora nós vamos clonar um mosquito aqui, e esse mosquito aqui vai atrapalhar os outros. Gente, há uns 10 anos que eles estão fazendo isso. Eu acho que o mosquito não dá risada, mas se ele der risada, deve estar rindo de nós. Eu já peguei dengue 2 vezes, não quero pegar nunca mais. Eu já tinha naquela época 120 quilos. Olha, fui nocauteado. Ainda hoje estava contando sobre isso, eu quase vi o céu se abrindo assim e Deus me chamando. Está aí falando, ó, adiante dele vai a peste e a pestilência. É ele que manda os animais selvagens. Diante dele os montes tremem, se abalam e caem. Não é só um abalo sísmico, porque as placas da terra se movem. Elas se movem porque Deus fala, movam-se. E cria um transtorno para nós, né? Cai prédio, cai tudo e não tem nada que resista a um abalo desse. O que ele está querendo dizer é o seguinte, nós precisamos aprender a orar pela glória de Deus. Ele aqui, lembra-se, está em crise porque ele falou assim, como que Deus vai usar uma nação tão ruim? Agora ele está falando assim, é a glória do Senhor. O Senhor usa quem o Senhor quiser, quando o Senhor quiser e como quiser. Eu preciso é começar a entender isso. O alvo do Senhor não é, ou não sou apenas eu. Porque a maioria de nós sente isso, né? Como se a minha história ou a sua história fosse a grande história de Deus. Que Deus então tem que me servir, tem que me amar, tem que me carregar no colo, tem que fazer o que eu quero. E se ele não fizer, eu fico com um birro, falo, não vou na igreja porque Deus não está respondendo minhas orações. Ele vai ver, eu vou ficar sem 1 mês. Vou afastar 1 ano, aí Deus vai ver. Deus não vê nada. Você que vê, você que perde. Mas nós fazemos isso. Como se Deus vai ficar lá no céu magoado. Ai não, vem, então tá bom, pode fazer do jeito que você quiser. Jamais. A história que está regendo todas as coisas é a história do Deus Todo-Poderoso. A nossa história é uma pequena história dentro disso. Tudo bem, nós somos importantes? Somos. Ele nos ama, nos comprou com o preço do seu próprio filho. Mas nós precisamos aprender a orar pela glória de Deus e não pela nossa. Nós precisamos aprender a orar para que o nosso país sirva e dependa de Deus, não de nós. E às vezes a gente quer um presidente da nossa denominação, às vezes nós queremos que seja um de nós, mas nós não temos o exercício de curvar os nossos joelhos e clamar a Deus, manifesta a sua glória sobre esse país. Nosso país está se preparando para uma festa que é, na verdade, mais uma bagunça, né? Uma promiscuidade além da conta que é o carnaval. Olha quanto dinheiro cada prefeitura investe e gasta. Vem gente do mundo inteiro no turismo sexual. O governo, como eu disse hoje de manhã, dá preservativo para todo mundo. Fala, divirta-se, divirta-se. Né? Aí daqui 2, 3 meses ou 4, o número de abortos vão aumentar. Porque todo mundo vai dizer, não, é uma gravidez indesejada, eu não queria, eu só queria festejar. E aconteceu um acidente, que biblicamente falando, não é um acidente. É uma responsabilidade. Eu falei aqui de várias leis do nosso país que vão contra a palavra de Deus e que nós muitas vezes nem ficamos sabendo. Então nós temos que orar para que a glória de Deus seja manifesta. Terceiro e último pedido de oração que a igreja tem que fazer a fim de experimentar o poder de Deus. Talvez o mais difícil.
Orar por confiança em Deus. A pergunta é, você confia em Deus? Eu vou dizer que sim. Você daí também já pensou, falou, claro. Às vezes a gente fica até nervoso, né, pastor, perguntando isso. Claro que eu confio. Essa confiança que nós temos que ter é essa que Abacuque falou. E se a figueira não florescer? Quer que eu parafraseie? E se o café tiver R$30, aqueles que a gente acha que tem mais folha do que grãos? E se a carne de segunda tiver mais de R$40, que tem mais gordura do que carne? E se o combustível aumentar? Nós ainda confiamos no Senhor? Fala, não, tranquilo, é Deus que me sustenta. Eu vou a pé, eu como ovo, não é verdade? O ovo ainda está barato, ó, não sobe não, né? Vou comer ovo, não vou reclamar, vou tomar chá de erva cidreira, não é verdade? Essa é a pergunta que o profeta está fazendo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, ou venham sumir, ou ser roubadas do aprisco, não haja nos currais gado, todavia eu me alegro no Senhor. Ah, meus irmãos, esse é o exercício que eu estou tentando para provar que eu confio em Deus. Não importa a situação, eu me alegro no Senhor. Eu sinto alegria no Senhor. E olha que Ele já nos avisou, desde lá do deserto, e depois Jesus confirmou isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra ou promessa que procede da boca do nosso Deus. E o que Deus nos prometeu? Eu vou cuidar de vocês. No deserto cuidou com maná. Em outros lugares, como Elias mandou os corvos levar para ele lá a carne. Você sabe que corvo é ave de rapina? Fosse eu ia falar, ai Senhor, essa carne aqui não sei não, hein? Entendeu? São coisas que nós devemos pensar. Ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação. Deus me salva como ou quando? Todo dia. Agora, Ele não é obrigado a me livrar de doenças, de enfermidades. Ele não é obrigado a me dar um bom salário. Ele não é obrigado a nada disso, ainda que Ele faça. Ainda que Paulo em Romanos 8 vai dizer que nós somos susceptíveis a essas coisas, mas elas não podem nos separar do amor de Deus. Ele pode tirar tudo o que nós temos. Ainda assim, nós vamos continuar, porque nós dependemos dele e não do que nós temos. Foi isso que Jó aprendeu. Foi isso que o próprio filho dele aprendeu. Foi isso que os apóstolos aprenderam. Foi isso que os reis aprenderam. É isso que Abacuque está aprendendo. Deus, não importa se são os assírios, quem quer que seja, importa que a minha vida está na sua presença. E aí ele encerra assim e eu encerro também. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O homem está morrendo de medo dos assírios, agora ele já entendeu. Deus é a minha fortaleza. Diz que o povo anda por aí fazendo bunker, né? Quanta bobagem. Nós crentes não temos esse tipo de preocupação. Deus é a nossa fortaleza. Pastor, mas se vier um foguete aqui, nós vamos morrer. Vamos morrer. Deus é a nossa fortaleza. Não tem problema. Ele é a nossa proteção. E eu preciso começar a entender isso. Senão eu não saio mais na rua, senão eu não vivo. Ontem tinha um presbítero aqui, ele mora no Rio, mora num dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. Às vezes eu fico perguntando, como é que ele mora lá ainda? Porque ele é um crente no Senhor Jesus. Um crente no Senhor Jesus, ele está lá para fazer a diferença. Para que ele vai sair de lá? É lá que ele precisa estar. Eu fico pensando nos nossos irmãos da Síria. Quem nasceu aí nos últimos 20 anos, não sabe o que é paz. Só houve tiros e bombas e cresceu no meio dessas coisas. Com uma expectativa de vida baixíssima, mas não importa. Deus é a minha fortaleza. Essa semana nós precisamos todos os dias levantar e falar, o Senhor é a minha fortaleza. Aí nós vamos para a luta, com dores, esperando cirurgia, desempregados, doentes, sem ter a força que nós tínhamos quando tínhamos 20, 30 anos.
Aqueles que têm 10, 15, querendo fazer 18, depois vão se arrepender. Mas beleza. Deus é a minha fortaleza. E ele conclui, e me faz andar, e faz os meus pés como da corça, que me faz andar altaneiramente, que significa acima dos problemas. Geralmente a gente anda no meio dos problemas. Deus que quer que nós andemos acima. Como eu faço isso, pastor? Quando eu tiro os olhos dos problemas e coloco os meus olhos em Deus, que é muito maior do que quaisquer problemas. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que é essa oração que nós precisamos fazer. Né? E esses 3 pedidos precisam agora permear a nossa vida de oração, para que nós possamos experimentar o poder de Deus. Percebam, você não ora por si só e nem pensando em você. Você ora para que Deus avive a obra dele e envolve todos nós crentes e aqueles que ele ainda não alcançou e quer alcançar, pela glória dele, para que ela seja manifesta em todos os lugares, não a nossa, não o meu sucesso, não o meu dinheiro, o que quer que seja, e por confiança, para que quer eu tenha muito ou pouco, quer eu esteja numa situação boa ou ruim, eu me lembre disso. Eu confio em Deus, que é a minha fortaleza. Não vá embora depressivo, vá embora animado. Esse é o princípio bíblico, que Deus está cuidando de nós, independente da situação e dos problemas. Aí você vai sair encorajado daqui para orar pelo governo, por você mesmo, pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelo mundo que nós vivemos, e vai entender que está tudo no controle de Deus, ainda que nós não estejamos entendendo. Não tem uma peste, não tem uma doença, não tem nada que esteja fora do controle dele. Mas de alguma maneira ele está nos ensinando. E nós que somos o seu povo devemos ser os primeiros a nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para o nosso Deus. É a única resposta para a nossa vida.